Olá! A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados é responsável pela análise e deliberação de temas ligados ao desenvolvimento cultural, patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico, e também por acordos culturais internacionais, entre diversos outros assuntos. Este Palavra Aberta vai conversar com a sua nova presidente, a deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, para conversar sobre os seus planos para essa gestão. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quais os temas que a senhora acha que vão marcar esse ano na comissão? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho da Comissão de Cultura, e da minha alegria de estar à frente da presidência, né? É a primeira vez que alguém do Rio Grande do Sul preside a Comissão de Cultura. E nesse momento de reconstrução do Estado também é importante a gente trazer, né, o viés da cultura, porque também é algo extremamente importante para nós, gaúchos e gaúchas, né? Mas dizer que a gente tem, dentro da Comissão de Cultura, alguns projetos que são extremamente importantes, né? Por exemplo, a questão do Plano Nacional de Cultura. Esse plano ele foi construído por audiências públicas, né, no ano passado, com participação social no Brasil todo, e ele vai ser aprovado este ano. A gente vai debater ele dentro da comissão. Então, ele é um tema extremamente importante. A gente tem falado muito no Sistema Nacional de Cultura, quase que como um instrumento similar, né, ao SUS, ao SUAS, onde a gente tenha um Sistema Nacional de Cultura, mas também tenha formas de financiamento da cultura, que é um debate que também a gente tem feito bastante, e que nessa comparação, eu diria que os nossos UBSs seriam os pontos de cultura. Então, a gente trabalha nessa questão de fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, e pensar formas de financiamento. E nessa esteira tem o debate, né, do financiamento da Aldir Blanc, que a gente sabe que houve o corte, foi aprovado, né, agora o orçamento para esse ano, e houve um corte de 85%, né, dos recursos da Aldir Blanc. Então, a gente vai estar também, enquanto comissão, acompanhando, uma vez que o governo federal e a ministra, né, já se comprometeram de que vão, sim, colocar 100% do recurso destinado, né, à Aldir Blanc. Vão fazer o complemento do orçamento e a gente vai estar acompanhando enquanto comissão. E, claro, temos alguns temas que são desafiadores e inovadores, né, como a questão dos direitos autorais, né, no que diz respeito às plataformas hoje online, né, que a gente tem diversas plataformas e que com a inteligência artificial fica muito difícil de identificar, né, quem é autor dos materiais que estão utilizados para uma outra produção, né, porque a inteligência artificial ela acaba sugando de outras produções, né, para fazer algo extremamente rápido, né, e que na verdade não é criado, ele acaba sendo copiado. Então tem que fazer esse debate dos direitos autorais com a inteligência artificial e também o regramento, né, das plataformas de filmes, de vídeos que a gente tem, né, os streaming que a gente ainda não avançou, né. Tem todos esses desafios e tem um desafio que é perene na cultura brasileira, que é a questão da descentralização. Eu queria saber se a senhora acha que o plano aborda essa questão, porque a produção cultural no Brasil está muito limitada a algumas grandes cidades, alguns grandes centros, né? São Paulo, Rio Grande do Sul tem uma produção bastante própria, Bahia, mas o país fica desequilibrado nesse sentido. Como é que a senhora acha que isso vai... Quando a gente vai fazer tanto o debate da Aldir Blanc, né, quanto o debate do financiamento, a gente precisa tratar dessa questão da descentralização, porque realmente há uma concentração em alguns estados brasileiros e a gente tem tanta cultura, né, no Brasil como um todo. Então, a gente precisa fazer essa descentralização. Uma forma claro, a questão dos pontos de cultura, mas a gente não pode pensar em descentralização sem financiamento. Então, o financiamento e os recursos têm que ser descentralizados também para que a gente consiga, né, ter esse fomento e essa circulação da cultura e da arte, né? Eu queria saber qual a senhora acha que é a importância da vida da cultura no país, tanto internamente como externamente. A gente teve alguns momentos que a gente chama de soft power, né, que o Brasil usa essa cultura muito rica para se mostrar para o mundo, para ganhar importância no mundo, né? Um momento icônico foi do então ministro Gilberto Gil tocando com Kofi Annan numa Conferência Nacional das Nações Unidas. Como é que a senhora acha? Qual a importância da cultura para o Brasil? Nossa, a gente pensar que a gente ganhou o nosso Oscar, né? O primeiro Oscar esse ano também, né? E acho que toda essa questão da nossa cultura, a gente tem muita produção, né?
E acho que a gente tem que parar. Algumas vezes, alguns governos, né, entendem, acho que de duas formas. Uma que é gasto, né, a questão da cultura, de que a gente não consegue enxergar que tem toda uma cadeia, né, produtiva que circula em torno, né, da cultura, então gera também, movimenta a economia, é um setor de desenvolvimento econômico no Brasil muito grande, que inclusive atrai turistas, né? Então vários eventos nossos acabam atraindo turistas, mas mesmo assim a circulação interna do nosso país, né, acaba movimentando muito economicamente. Então a gente ganha muito com a questão da cultura, mas também tem um outro olhar que é a questão, eu sempre brinco assim, né, a consciência quando tu passa a ter, não tem mais, né, tu passou a enxergar, passou a ver algo, tu não tem mais, não vê mais, né, deixar de ver. Então a consciência quando tu adquire, ela te muda. E a cultura ela tem uma capacidade de gerar consciência, né, sobre a sociedade, sobre as diferenças, que poucas coisas conseguem fazer. Então, acho que a cultura ela eu diria, revolucionária nesse ponto de vista. E, às vezes, tem alguns governos que preferem que não haja, né, essa consciência. Mas a cultura ela faz de uma forma leve, né, ela vai gerando debate, ela vai gerando um ser crítico. Então, ela tem toda uma importância que eu diria também ela é emancipatória, né, na vida das pessoas que convivem, que participam, que podem aproveitar a cultura. Como eu falei no começo, a comissão é responsável pela discussão de temas muito complexos, entre eles o patrimônio histórico e também geográfico, físico. A gente tem hoje uma situação muito complicada. A senhora falou de recursos no sentido de manutenção do patrimônio histórico, né? A gente teve recentemente a queda do teto de uma igreja que é considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. A gente tem entre os patrimônios físicos que podem que podem sumir dentro de pouco tempo, uma gruta no Brasil. Como é que a senhora pensa em abordar essa questão, ou que a gente deveria abordar essa questão? Esse é um desafio, para mim, inclusive pessoalmente, porque eu sou arquiteta e urbanista, né? Então, a questão do patrimônio, eu sempre participei de conselhos de patrimônio histórico, lá no diretório acadêmico movimentei tombamento de vários prédios, então é um tema para mim extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, e desafiador, né? Porque a gente percebe o quanto recurso é necessário, né, para esses investimentos. Hoje, o governo federal ele tem destinado recursos normalmente para os prédios que são tombados pelo IPHAN, né? Então, a gente acaba, ou formas de financiamento, formas de acessar recurso para reformas. Mas a gente tem hoje, no Brasil, muitos prédios que necessitam de recurso, né? Eu acredito que a gente precisaria pensar, né, numa política como foi feito lá no governo Dilma, que é o Monumenta, né, que era também uma forma dos municípios acessar, quase um PAC, né, do patrimônio, para que os municípios pudessem também, dentro dos seus prédios, né, históricos, porque nem tudo é tombado pelo IPHAN, né? E mesmo assim o IPHAN também não dá conta de todos os prédios. Porque tombar também não adianta, não só adianta, tombar, né? Não adianta. É um processo, né? Veja que a gente tem situações, tem uma cidade no Rio Grande do Sul, Santa Teresa, que é uma cidade tombada pelo IPHAN, pela colonização italiana, uma cidade. E foi uma das cidades mais atingidas pelas enchentes. Ela foi tomada, a parte histórica, então muitas casas acabaram sendo bastante atingidas. Aí tem uma casa que tem uma professora do estado que ganha muito pouco e que tem que fazer um projeto para reformar a sua casa, para poder voltar a morar, e que acaba sendo algo extremamente inatingível, né? Então, são várias situações que aí a gente acaba perdendo o nosso patrimônio. Então, a gente vai ter que pensar formas de como, né, garantir a preservação desses sítios, né, que são importantes para o nosso país e para a nossa história, né? Muito obrigada, deputada. Boa sorte no seu trabalho. Nós conversamos com a nova presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, sobre os seus planos para este ano. Se você quiser rever este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.